Abramos a palavra do Senhor em Números, capítulo 21, versículo de número 4 até o versículo de número 9. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Vamos agora para o texto da palavra do Senhor, também em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 15. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, te digo versículo 11. Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O texto da nossa pregação, dentro dessa passagem, são os versículos 3, os versículos 5 a 8, que nós já lemos. Agora vamos para a confissão de nossa fé, o dia do Senhor 25, do Catecismo de Heidelberg. Seguimos a série de pregações sobre nossa salvação e aqui chegamos
o domingo, ou dia do Senhor, 25. Visto que somente a fé nos faz participar de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem esta fé? Vem do Espírito Santo, que a opera em nossos corações pela pregação do Evangelho, e o fortalece e a fortalece pelo uso dos sacramentos. O que são os sacramentos? São sinais, são santos sinais e selos visíveis que Deus instituiu para que, pelo seu uso, nos fazer compreender melhor e garantir-nos a promessa do Evangelho. Essa promessa é que Deus nos concede o perdão dos pecados e a vida eterna de graça, por causa do único sacrifício consumado por Cristo na cruz. Tem ambos, a palavra e os sacramentos, a finalidade de apontar nossa fé para o sacrifício de Jesus na cruz, como o único fundamento de nossa salvação? Sim, pois o Espírito ensina-nos no Evangelho e confirma-nos pelo sacramento que a nossa plena salvação está fundamentada no único sacrifício de Cristo, efetuado por nós na cruz. Quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança? 2, o Santo Batismo e a Santa Ceia. Deixemos abertas as nossas Bíblias em João e também no domingo 25 do Catecismo de Heidelberg. Amados irmãos em Jesus Cristo, o domingo 25 é o início da parte do Catecismo que trata sobre os meios de graça. E essa parte ela inclui domingo 25 e vai até o domingo 30 do Catecismo de Heidelberg. E uma pergunta fica no ar: o que são meios de graça? Quando falamos sobre meios de graça, nos referimos aos meios que Deus usa para dar e para sustentar a nossa salvação. Pensemos no seguinte: assim como Deus, o Senhor, Ele cuida de nossa vida natural usando meios, por exemplo, Ele usou papai e mamãe para nos trazer à existência. Deus, Ele usa todo dia pão e usa água para nos alimentar o corpo e sustentar a nossa vida. Da mesma maneira, Deus, Ele usa meios de graça para nos trazer a vida em Cristo Jesus e para sustentar a salvação que Cristo conquistou para nós em sua obra de morte, ressurreição e ascensão. E quais são os meios de graça? Os meios de graça são a palavra de Deus e os santos sacramentos, os dois que Cristo instituiu, o batismo e a ceia do Senhor. Agora, por que as igrejas aqui estão confessando a doutrina dos meios de graça? O que tornava as igrejas de Cristo, apelidadas de reformadas, falarem sobre os sacramentos, tratarem sobre a necessidade dos sacramentos? A declaração que nós temos no Catecismo é a nossa fé, e essa doutrina era para proteger as igrejas que estavam vindo da reforma, das heresias pregadas pelo Papa, pregadas pelos anabatistas e, posteriormente, também pregadas pelos arminianos. Então a igreja sempre ela se protege de ensinos errados e de heresias por meio das suas confissões que se baseiam na palavra de Deus. E é verdade, meus amados irmãos, a igreja de Cristo ela sempre precisará ser fortalecida sobre a sua fé
ou na fé, com a doutrina que nos ensina sobre os meios de graça. Sempre, porque nunca deixará de ser ameaçada por hereges, como hoje nós não deixamos de ser ameaçados por papistas, por anabatistas e por arminianos. E por isso, meus amados irmãos, para sermos fortalecidos na doutrina da palavra de Deus e termos a nossa fé fortalecida, vamos ouvir a mensagem do Senhor no seguinte tema. O tema da nossa pregação hoje é: o soberano Deus é o autor e o sustentador de nossa salvação. Esse é o tema da nossa pregação nesta manhã. O soberano Deus é o autor e o sustentador da nossa salvação. O Evangelho ele usa vários termos para nos falar da salvação em Cristo Jesus. E esses termos são vida eterna, conversão, nova vida, regeneração, nascer do alto, novo nascimento. Quando você estiver lendo a sua Bíblia em casa e encontrar tais termos, saiba que Deus está falando a você sobre salvação por meio desses termos. E o Evangelho, ele liga a nossa salvação à fé. O Evangelho claramente diz que nós precisamos crer em Jesus para nós sermos salvos da ira de Deus. Agora, temos uma grande pergunta a fazer. De onde vem a verdadeira fé? Esta pergunta nos faz pensar sobre a origem da fé. O apóstolo Paulo, ele, pelo Espírito Santo, e nós tomamos essa passagem como uma das passagens, das muitas passagens da Bíblia, o apóstolo Paulo, ele nos ensina em Filipenses capítulo 1, vamos para Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1, 29. Prestem, por favor, atenção às palavras do texto. Filipenses 1, 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Vocês notaram o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja em Filipos? O sofrimento, o padecer por Cristo é um dom de Deus, assim também como a fé que eles receberam era um dom de Deus. O texto diz: porque vos foi concedida a graça de quê? De padecerdes por Cristo, e mais o quê? E não somente, podemos subentender, a graça de crerdes nele. Diz a palavra do Senhor. Então, quem recebeu o dom da fé verdadeira, se prepare para receber o dom do padecimento, o dom do sofrimento pelo nome do Senhor. E aí, olhando para essa declaração de Paulo, a gente pode pensar que o Evangelho é coisa para doido. Por quê? Porque quem de nós, em boa saúde mental, gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Eu não gosto de sofrer. Você gosta de sofrer? Eu acho que não. Mas notem, meus amados irmãos, que há um tipo de sofrimento que é um privilégio, um tipo de sofrimento que é um dom, um tipo de sofrimento que o apóstolo e os apóstolos diziam que era uma graça de Deus para nós. Que sofrimento era esse? Era o sofrimento por causa do Senhor Jesus Cristo. E Paulo ele fala isso para poder consolar aqueles crentes como ele também, que estavam sofrendo por causa do Evangelho de Jesus. Consolo
alegria com esse tipo de sofrimento, pois o texto diz que este padecimento por Cristo é um presente que nós não merecemos receber, é uma graça de Deus. Assim, Paulo e os demais apóstolos e a igreja de Filipos poderiam se alegrar e poderiam se consolar por causa de todo o padecimento que o Evangelho estava trazendo a eles. Mas o nosso ponto não é falar do sofrimento, que é dom de Deus para os crentes. Mas o nosso ponto aqui é enfatizar que a verdadeira fé, aquela que faz você dizer amém a tudo que está revelado na Escritura, a dizer é verdade o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, a verdadeira fé que faz você confiar e ter certeza que só em Jesus você tem a salvação e a justiça de Deus, essa fé verdadeira é uma graça de Deus dada a você. Graça, presente que você não merece receber. A fé é um dom de Deus. Então, só estou vendo esse texto, eu não vou para outros textos. Mas só essa palavra em Filipenses 1:29, com a clareza que nós encontramos, já é suficiente para mostrar que não foi você que produziu a fé em Cristo Jesus. Mas Deus que concedeu a você, mediante a pregação do Evangelho, essa fé. Pois como está escrito em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, Romanos 10, 17, você pode abrir se quiser a sua Bíblia nessa parte, Romanos 10, 17, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz à igreja em Roma: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé ela não está em você originalmente, mas a fé ela vem pela pregação. E a pregação vem pela palavra de Cristo. Nós recebemos a fé. É o Espírito que opera em nós, crentes, essa fé. Podemos chamar de fé salvadora. E aqui nós chegamos ao encontro entre Jesus e aquele fariseu e mestre dos judeus chamado Nicodemos. Hoje, dizer isso, estamos preparados para chegar na conversa entre Jesus e Nicodemos. As palavras de Jesus ao fariseu foi, vamos lá para João capítulo 3, versículo 3, versículo 5. João capítulo 3, respondeu Jesus, versículo 3, capítulo 3, versículo 3, a isto, aquelas declarações que Nicodemos havia feito a Jesus, que Jesus era de fato um profeta, que os sinais que Jesus operava confirmavam que Jesus era um profeta. Então, a esta declaração respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino
de Deus. E no versículo número 5, Jesus ele falou e respondeu a Nicodemos àquela pergunta de Nicodemos no versículo 4: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O texto nos diz que Nicodemos era fariseu, e os fariseus eram pertencentes a um partido político religioso em Israel muito zeloso pela lei. E os fariseus, eles não criam em Jesus como Messias. Na verdade, os fariseus, eles foram um dos piores ou os maiores combatentes contra Jesus Cristo. Eles combateram Jesus até o final, até levá-lo à cruz, e posteriormente também, quando Jesus ressuscita e quando os apóstolos eles começam o seu trabalho. Os fariseus, eles também não acreditavam que a salvação é pela fé somente. Os fariseus, eles exaltavam muito as obras da lei, todo o cerimonialismo da lei, e eles entendiam e pregavam e ensinavam que o homem ele poderia ser salvo mediante essa observação das cerimônias, mediante as obras da lei. Porém, o que nós vemos aqui é que Nicodemos, aquele mestre entre os fariseus e membro do sinédrio, do governo que governava Israel, ele busca Jesus. E ele buscou Jesus como representante desse partido político, os fariseus. Veja que ele diz: Rabi, sabemos, versículo número 2, ele estava falando em nome de outras pessoas. E quando você chega no versículo de número 11, 12, Jesus ele diz: se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis? Então o verbo está na segunda pessoa do plural, crereis, se vos falar das celestiais. Então notem que Nicodemos ele busca Jesus não somente como um homem individual, mas ele também está representando os fariseus. Embora Nicodemos ele reconhecesse e outros dentre o meio dele reconhecessem Jesus como um profeta que manifestava os poderes de Deus. As palavras dele são bonitas. Mas notem que Jesus ele não se alimentou com aquelas palavras bonitas. Jesus ele olhou para Nicodemos e Jesus ele confrontou Nicodemos com o Evangelho, pregando que a salvação está fora do poder do homem. Para Jesus, o pecador ele só vê e pode entrar no reino de Deus se nascer do alto. Sendo assim, percebam que para Jesus, o homem, nós, você, eu, independente da sua idade, independente do seu estado social, independente da sua inteligência, nós somos tão passivos na obra da salvação como o somos em nossa concepção. Nascer do alto, nascer do Espírito. Pois Jesus fala de capacidade, ele fala para poder ver e para poder entrar, o homem precisa nascer de novo. Versículo número 3. Somos passivos. E a declaração de Jesus parece ter sido recebida por Nicodemos não de
de um modo respeitoso por Nicodemos. Porque, veja a pergunta de Nicodemos no versículo número 4, ele perguntou-lhe Nicodemos, depois que Jesus declarou o que declarou nos versículos 2 e 3, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ora, se essa pergunta fosse feita por uma criança pequena, por Léo ou por qualquer outra criança dentro da congregação, a gente poderia compreender que, de fato, ele estava com um coração sincero. Imagine o Senhor falando a Léo, dizendo: Léo, é necessário você nascer de novo para você poder ver o reino. E ele, com o rostinho dele olhando para o Senhor e dizendo: sim, como é que eu vou fazer? Eu vou voltar de novo para a barriga de mamãe? Mas era Nicodemos. Quem era Nicodemos? Um doutor da lei, uma pessoa super conhecedora das filosofias, da palavra do Antigo Testamento. Então nós não podemos entender que aquele homem estava fazendo aquela pergunta de um modo mas ele estava de fato argumentando com Jesus, como era a prática dos fariseus, combate por meio de perguntas e respostas. Agora notem que Jesus, ele não abre mão daquilo que ele diz, pelo contrário, Jesus ele dá uma resposta que desmantela Nicodemos de vez. O nascimento do alto não é pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Pois a carne, ou seja, a natureza humana caída, gera a natureza humana caída, mas a nova natureza, ou seja, o Espírito, é gerada pelo Espírito de Deus. Acabou-se. Versículo de número 5, versículo número 6, que nós lemos. Eu pergunto a vocês aqui para vocês entenderem a profundidade disso. Eu falei a vocês que nós somos passivos no novo nascimento, assim como somos passivos em nossa concepção. Eu pergunto a vocês: quem aqui existia antes de ser concebido? Antes da união entre a semente do seu pai e o óvulo da sua mãe. Quem aqui nascia antes dessa concepção? Existia, perdão, antes dessa concepção? Ninguém. A Bíblia não ensina existência antes da concepção. Isso é um ensino pagão, isso é um ensino grego, isso é um ensino que foi promovido na igreja por hereges nos primeiros séculos. A Bíblia ensina que nós passamos a existir quando somos concebidos no ventre de nossas mães. Então somos passivos na concepção. Quando Deus ele resolveu fazer você existir, então Deus ele fez seus pais e sua mãe, seu pai e sua mãe se unirem, e assim você foi concebido. Você não se concebeu, mas foi concebido. Da mesma forma, o nascimento espiritual, da mesma forma, a regeneração pelo Espírito, o nascimento do alto, que nos faz poder ver, que nos faz poder entrar no reino dos céus. Esse nascimento é do alto, é uma obra de Deus, do Espírito Santo, e não pode ser uma obra que eu e você podemos operar por nossa vontade humana. Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. O Senhor, ele já estava falando isso pelo Evangelho, no capítulo 1, versículo de número 12. O Senhor, por meio do Escrito de João, ele diz: mas a todos quantos o receberam,
receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora veja no versículo número 13. Se o Evangelho parasse com o versículo número 12, nós poderíamos entender que a vontade do homem opera a regeneração, mas não foi assim. O versículo 13 diz: quem opera a regeneração, que faz o homem crer em Jesus, receber Jesus pela fé. Versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Podemos entender mais da vontade de Deus. Eles que receberam Jesus, receberam não porque a sua vontade gerou essa vontade de desejar Jesus, mas porque a vontade de Deus fez com que eles fossem regenerados e assim recebessem o Senhor. Isso é o Evangelho. O mestre Nicodemos, ele ficou perplexo com as palavras de Jesus, versículo número 7, vamos lá, capítulo 3, versículo 7. Porque Jesus, ele falou o seguinte: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ele ficou perplexo. Você está admirado por eu dizer isso a você? Mas Jesus, ele não se importou com a perplexidade de Nicodemos, e Jesus não diminuiu a doutrina da soberania do Espírito Santo na salvação para não escandalizar Nicodemos. Às vezes nós, como crentes em Jesus Cristo, que confiamos na revelação da palavra de Deus, ficamos cheios de dedos, mais do que os 10 dedos que Deus tem nos dado em nossas mãos, para falar o Evangelho da soberana graça de Deus a pessoas que não creem nesse Evangelho, que acham que o homem pode ser salvo por seu livre-arbítrio ou por sua vontade. Ficamos cheios de dedos para dizer que se alguém creu foi porque Jesus escolheu essa pessoa para crer e porque o Espírito Santo a regenerou sem o auxílio humano. Mas notem Jesus. Jesus não faz isso. Jesus, ele continua com o Evangelho da soberania de Deus, usando uma ilustração, a ilustração do vento. Jesus ensina a Nicodemos que ele não deveria se surpreender que o novo nascimento fosse uma obra misteriosa do todo-poderoso Espírito Santo. Versículo número 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Isso me faz lembrar de uma cena que eu vi agora, recentemente, dia 19, alguns tornados que assustaram algumas pessoas aqui no interior do Paraná. Alguns vídeos, filmetes que foram feitos, as pessoas não sabendo para quando aquele tornado ia tocar no chão, e eles ficavam desesperados na rua. Tornado é um vento muito forte, né? Aquele demoníaco, né? Acontecendo aqui no Paraná. Pode ser, hoje em dia, a tecnologia, nós sabemos bem que pela tecnologia o homem pode dizer hoje a direção do vento, direção. O homem pode dizer as correntes de ar, por onde elas estão se deslocando na Terra. Eles só estão mostrando onde elas estão surgindo. Mas, meus irmãos, quem, apesar de toda a tecnologia que nós temos, quem pode comandar o vento? Ninguém. Nós sabemos alguns aspectos. Nós ficamos dizendo, não, o vento é provocado por uma corrente de ar fria que vem de uma corrente de ar quente. Mas controlar o vento. Jesus usa uma ilustração que mostra a soberania do Espírito. Jesus mostra uma ilustração que mostra como é misteriosa essa obra do Espírito em gerar novas criaturas. O Espírito age misteriosamente. O Espírito age soberanamente, como Deus Todo-Poderoso que Ele é.
na regeneração de pecadores, na sua regeneração, meu irmão, minha irmã. E nós não podemos compreender os detalhes da obra do Espírito nessa regeneração, e nós não podemos comandar esse modo de agir do Espírito Santo. Nós não podemos dizer a ele: olhe, regenere aquela pessoa e não regenere aquela outra, me regenere. Não podemos dizer isso. Não temos força para dizer isso, porque não temos força para controlar Deus. Deus é soberano, e graças a Ele, somente a Ele, porque essa soberania agiu em nós, agiu em você. Louvado seja o Senhor. O Evangelho, ele nos faz entender alguns aspectos, algumas verdades da regeneração, assim como nós podemos entender alguns aspectos da nossa concepção. Nós podemos entender os detalhes que somos concebidos pela união entre nossos pais, mas todos os detalhes, todas as reações químicas que acontecem, que Deus misteriosamente Ele faz para trazer a vida na concepção, a ciência não tem condições de revelar. Da mesma forma, alguns detalhes da nossa regeneração, do nosso novo nascimento, e como nós, mortos em pecados, passamos a viver, o Evangelho deixa muito claro para nós. Uma dessas coisas é que o novo nascimento é uma obra só do Espírito de Deus. Isso é claro. A palavra do Mestre dos Mestres fez o mestre Nicodemos ser um ignorante. Veja o versículo de número 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? O versículo continua: acudiu Jesus. Então Jesus vem prontamente e dá-lhe uma resposta. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Veja que vergonha. Apesar de ser noite, mas havia pessoas ao lado de Jesus e Nicodemos ouvindo aquela conversa. E Nicodemos era um homem muito conhecedor da palavra. Jesus diz: você é mestre, você não sabe disso. Você deveria saber. Você deveria saber e conhecer todas as promessas que havia no Antigo Testamento sobre esse novo nascimento. Vamos pensar, por exemplo, em Jeremias, quando Jeremias diz que Deus irá fazer nascer um povo de ossos secos pelo poder da palavra. Imagine Jeremias falando, imagine Jeremias falando sobre que Deus iria arrancar do peito do seu povo o coração de pedra e dar um coração novo na nova aliança. Jesus, ele humilha Nicodemos, e Jesus, ele reprovou a incredulidade dos fariseus, como nós vemos no versículo número 10, versículo 11, 10 eu já li, versículo 11 diz: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. O Pai e Jesus estava dando testemunho a Nicodemos e aos fariseus, e eles estavam como se estivessem cegos pelo seu endurecimento de coração, não reconhecendo o que Jesus estava dizendo a ele, e o Pai estava testemunhando por meio dos sinais.
Porque Jesus ele fala no plural, temos, nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis vós, se vos falar das celestiais? Isso era uma reprovação muito clara. A falta de fé, a incredulidade, a resistência que os fariseus que não conheciam e nem reconheciam o Evangelho da graça de Deus, pois ainda estavam buscando e ensinando o povo a buscar a salvação e a justiça por meio das boas obras. Porém, Jesus, o que estava dizendo ali, ele estava dizendo: eu conheço o que eu estou falando, eu sei muito bem do que eu estou dizendo. Dizendo a você, Nicodemos, eu não falo do que desconheço, como você fala daquilo que você não conhece. Sabe por quê? Porque eu vim do céu. Jesus ele veio do céu para nos revelar a glória de Deus Pai Salvador. O Filho ele é o Verbo de Deus, ele é Deus de Deus, ele encarnou, e o Evangelho de João diz que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus ele não negou a Nicodemos essa divindade dele. Jesus falava com um homem, Nicodemos falava com um homem, mas um homem que era ao mesmo tempo o Deus que nos revela o Evangelho da graça de Deus. Porque veja, no versículo número 13, Jesus fala: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Como nós podemos entender esse texto se não entendermos as duas naturezas de Jesus? Ele está dizendo: olha, ninguém tem o conhecimento que eu tenho, porque ninguém subiu ao céu, mas eu vim do céu. Ele diz: senão aquele que de lá desceu. Ora, Jesus estava ali, ele encarnou, mas notem, a saber, ele diz o Filho do Homem. Então, Jesus ele está se colocando para Nicodemos como sendo o Filho do Homem, sendo o Messias, aquele que os profetas, Daniel falou sobre esse Filho do Homem, por exemplo, o Messias. E esse Filho do Homem que desceu é o mesmo que está lá. Como? Jesus estava ali. Como eu disse, se você não entende as duas naturezas de Jesus, homem e Deus verdadeiro, você não entende esse texto. Porque Jesus, segundo a sua natureza humana, ele estava ali falando com Nicodemos. Ele se tornou aquilo que ele não era. Ele não era homem, ele encarnou, se tornou homem, mas ele não deixou de ser Deus. Porque a natureza divina de Jesus não se limita ao corpo de Jesus. Só ele está na presença, está no corpo de Jesus, mas ao mesmo tempo preenche todas as coisas, pois ele é Deus, e por isso o Filho do Homem está também no céu. Ele está lá, sem deixar de estar cá. É fácil para nós hoje entendermos isso porque nós compreendemos bem, temos os 66 livros da Bíblia, mas imagine para Nicodemos entender essa palavra. Humanamente falando, não tem como entender.
Não tem como eu ver Jesus como sendo Deus e homem ao mesmo tempo, se não for por uma obra soberana do Espírito Santo me levando a crer em Cristo. E isso foi grande problema para os hereges na história da igreja. Ou eles negavam a humanidade de Jesus, como acontecia nos tempos que João escreveu o Evangelho, ou eles negavam a divindade dele. Porque somente a verdadeira fé nos faz aceitar o Evangelho da forma como ele nos é revelado na Escritura. E como esse Evangelho nos é revelado na Escritura, esse Evangelho nos diz que Jesus é tanto homem verdadeiro, 100% homem, como também é 100% Deus. O Salvador. Não duas pessoas, mas duas naturezas, em uma só pessoa, o Cristo, o Filho do homem. E aí, o que acontece? Jesus vai para o encerramento da sua conversa com Nicodemos. Depois de falar sobre a base que ele tem de poder falar o que ele conhece sobre a salvação e como opera-se a salvação, Jesus ele diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para quê? Versículo 15: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Notem que essa história da serpente no deserto que nós lemos lá em Números 21, do versículo 4 até o versículo 9, era algo que todo Israel conhecia, porque todo sábado nas sinagogas o Evangelho estava sendo falado, a lei estava sendo pregada, e assim o Evangelho estava sendo falado a Israel. E imagine que Nicodemos era um mestre daqueles que ensinavam essa palavra, essa parte lá de Números, que fala sobre a rebeldia do povo de Deus quando estava no caminho do Mar Vermelho, quando estava rodeando para ainda chegar na terra de Canaã. E eles começaram a blasfemar contra Deus e contra Moisés, o seu profeta e mediador. E eles começaram a chamar o maná de pão vil. E eles começaram a dizer: olha, será que nós fomos tirados da nossa escravidão para vir para esse deserto, para faltar pão e água? O que é isso? E começaram a reclamar. Isso era blasfêmia contra Deus. Eles estavam dizendo que Deus não era suficientemente bom e o Salvador que sustenta a salvação. E aí o que é que Deus fez? Vocês sabem aquelas serpentes chifrudas, aqueles tipos de cascavel que existe no deserto, bem venenosa? Deus fez com que várias daquelas serpentes começassem a sair da terra e imagine a quantidade de serpentes entrando no meio do povo e elas picando os crentes ali, o povo de Israel, a igreja ali. Muitos começaram a morrer naquele dia, e isso era a manifestação da maldição de Deus contra a rebeldia e o pecado do povo. Deus, meus amados irmãos, ele não ama o pecado. Deus, ele de fato odeia o pecado, e Deus, ele não suporta a blasfêmia do seu povo, quando o seu povo começa a reclamar e a duvidar de que ele seja o Deus Salvador. E por isso ele disciplina-nos para educar-nos a confiar nele. E ele maldiçoou o seu povo por meio daquelas serpentes. E o que é que o Senhor ordenou? Perdão, o que é que essa ação de Deus fez? Fez o povo se arrepender. O povo clamou ao Senhor. O povo foi a Moisés. O povo confessou os seus pecados. Disse: nós de fato blasfemamos, nós reclamamos, nós estávamos indo contra Deus e contra você, Moisés. Por favor, ore ao Senhor para que o Senhor retire de nós essa maldição. E o que é que o Senhor fez? O Senhor ouviu a oração de Moisés. Moisés era um representante de Cristo. E Deus ordenou o quê? Que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse numa haste.
e apresentar-se ao povo aquela serpente. E a promessa de Deus para o povo foi o seguinte: todo aquele que olhar para esta serpente viverá. É interessante que aqui se confirma aquilo que Jesus falou, que toda a Escritura fala dele. Toda a Escritura. A serpente não era nada mais, nada menos do que um sacramento de Cristo. A serpente, ela apontava para Cristo. Apontava tanto para Cristo que Jesus, ele disse que do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A base da pregação de Jesus está no Antigo Testamento para levar a Nicodemos crer, entender a necessidade do Filho de Deus ser morto e levantado numa cruz e morto numa maldita cruz, para que todo aquele que crê em Jesus receba a vida eterna, seja libertado dos seus pecados, seja livrado da maldição de Deus e receba a vida eterna mediante a fé, não mediante as obras, não mediante pertencer à raça de Israel, mas somente mediante a fé. Tanto que Jesus, ele diz o seguinte: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Todo, não só judeu, mas isso inclui também os gentios. Nicodemos ouviu o Evangelho. Ele sabia o Evangelho, porque ele já estava lendo a lei. Estava como se um véu estivesse nos olhos dele. Ele lia a lei todo sábado, desde criancinha, ouvindo essa mensagem de Moisés, da serpente no deserto. Mas foi Jesus que abriu e deu a condição para Nicodemos crer que Jesus era aquele anunciado por Moisés, aquele que seria levantado no madeiro, para que todo aquele que nele cresce recebesse de Deus a vida eterna. Assim Nicodemos deveria se render ao Evangelho, abrir mão de toda seus achismos e dizer: sim, Jesus, tu és o Filho do homem. Sim, Jesus, tu és o Filho de Deus. Tu não és apenas um profeta. Tu és o Filho de Deus prometido. Jesus amou a Nicodemos e Jesus salvou Nicodemos. Sabe por que a gente pode dizer isso? Porque mais tarde nós vemos Nicodemos defendendo Jesus diante do Sinédrio. Veja João capítulo número 7. João capítulo número 7, a partir do versículo de número 50. Quando diz Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia, ou seja, do partido da Galileia. Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta, e cada um foi para a sua casa. Ele defendeu Jesus, mas não somente isso. Veja lá em 19, João 19, versículo 38, versículo 37, 39. João 19,
38, 39, sobre o sepultamento de Jesus, a intercessão de Nicodemos para que o corpo de Jesus fosse entregue aos discípulos por Pilatos. Versículo 30 e 39. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando a cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Então notem que Nicodemos, ele estava junto com José de Arimateia e ele até preparou o que era necessário para o embalsamento do corpo de Jesus. Jesus amou Nicodemos. Na verdade, nós vemos na vida de Nicodemos os frutos da regeneração. Nós vemos fé, nós vemos obediência, nós vemos cuidado acerca de Jesus e por Jesus. E assim as obras de Nicodemos estão mostrando que ele, pelo poder do Espírito e da palavra, foi nascido do alto, que ele recebeu o dom da verdadeira fé em Jesus. Assim Nicodemos foi salvo da ira de Deus e provou o Evangelho e a vida eterna. Veja, meus irmãos, que foi a pregação de Jesus o meio de graça usado pelo Espírito para regenerar e para semear a fé no coração de Nicodemos. E é isso que nós podemos tirar da Escritura sobre como se processa o novo nascimento, ou a conversão, ou regeneração que nós ouvimos na palavra. Primeiro, o Espírito, ele nos comunica o Evangelho. Ele nos traz a palavra de Deus. E o Evangelho, ele é a semente da regeneração e o alimento da nossa alma. O Evangelho. E depois o Espírito Santo, durante nossa vida nessa terra, ele usa os sacramentos para regar e para alimentar essa fé que nós recebemos dele. Isso nós confessamos no domingo 25 do Catecismo, quando nós dizemos: visto que somente a fé nos faz participar de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Nós declaramos: vem do Espírito, que opera em nossos corações pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Sim, agradou a Deus acrescentar a Santa Ceia e o batismo à palavra. Pois Deus, ele sabia a nossa ignorância, Deus, ele sabia a nossa fraqueza para compreender o Evangelho e sustentar a fé no meio das lutas desta vida. Notem que Deus, ele sempre usa sinais na Escritura para fortalecer a fé. Ele acrescenta sinais à palavra que ele dá. Percebam, por exemplo, aquilo que aconteceu lá no deserto. Deus só poderia dizer: creia na minha palavra e vocês serão salvos da morte que vem pelas serpentes. Mas Deus, ele disse: não, Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque diante do povo e diga: aquele que olhar para ela será salvo, viverá. Deus usou um sacramento. A mesma coisa Deus, ele fez conosco. Ele, junto à pregação da palavra, ele dá pão e vinho, ele dá água para reforçar a nossa fé na promessa de salvação em Cristo Jesus. Ele só poderia pregar a palavra, ele só poderia dizer a nós: creia, acabou-se. Mas por causa da nossa debilidade, da nossa fraqueza, ele acrescenta os sacramentos à palavra. Isso confessamos também nas perguntas e respostas que temos no domingo de número 25. E assim temos os sacramentos, 2 apenas, não 7, como diz Roma,
mas dois apenas: os sacramentos do batismo e da ceia, como selos, aquilo que garante, que confirma, como sinais da obra de Cristo em favor da nossa salvação. E com essa doutrina nós somos protegidos das heresias papistas, anabatistas e arminianas. Por quê? Porque os papistas, aqueles que seguem o Papa, eles separam a pregação dos sacramentos. Para os papistas, os sacramentos deles, que são mais do que 2, são 7, eles operam por si só a salvação e a graça de Deus. Não precisa a pregação da palavra para os papistas. Somente os sacramentos são suficientes para eles, mas isso nós não encontramos base na Escritura. Também os anabatistas, eles eram místicos, e os anabatistas são, de fato, os ancestrais da multidão de denominações evangélicas que nós temos hoje no Brasil. E o que os anabatistas faziam em relação à pregação e aos sacramentos? Eles desprezavam tanto a pregação como também os sacramentos. Os anabatistas, eles diziam que Deus operava diretamente, sem o uso dos meios. Não precisava estudar a Bíblia, não precisava da ceia e do batismo, não precisava de nada disso, porque tudo é quentinho, direto do céu. Parece muito hoje com muitas denominações conhecidas como pentecostais e como neopentecostais em nossos dias. E os arminianos? Os arminianos, eles dizem que está na mão do homem, na verdade, na vontade do homem, o poder de ser ou não ser regenerado. Isso os arminianos dizem. Então a consequência natural e lógica é a seguinte: que não adianta a pregação, embora que eles falem de pregação, embora que eles afirmem que a pregação, ela de fato é um meio que Deus usa para convidar cordialmente pecadores, e que esses pecadores, uma vez convidados cordialmente pelo Espírito Santo, eles recebem uma graça especial para que o livre-arbítrio dele, a vontade soberana do homem, possa dizer: sim, Jesus, eu te aceito, eu te dou uma chance. Isso é a pregação arminiana. Dessa forma não precisa sim de sacramento para fortalecer essa fé, porque é a vontade que opera. E assim os arminianos transformam a vontade soberana do homem e transformam a fé em uma obra do homem, e assim a salvação arminiana é uma salvação pelas obras, fé na fé. Isso não é evangelho. O Espírito Santo nos dá a doutrina sobre os meios de graça para nós vivermos essa doutrina, irmãos. Nós vemos a história de Nicodemos, que bênção vermos o Espírito operando em Nicodemos, mediante o meio de graça, a pregação. Nós vemos que o Espírito opera a regeneração e semeia a palavra, que é semente da regeneração em nossos corações, e a faz frutificar. Aí eu pergunto a você, que é membro da Igreja Reformada, que tem essa doutrina linda, confessada em nossos símbolos de fé, quanto você tem honrado a glória do Espírito Santo na sua salvação? Para ajudar você, eu quero lembrar dos votos de profissão de fé. Você lembra dos votos de profissão de fé? Você lembra quando você compareceu diante da congregação e o pastor, o ministro da palavra, o presbítero, fez perguntas a você acerca da doutrina? Eu peço para você abrir seu livrinho de cânticos e de confissões, na página 401. Algumas versões desse livrinho pode ter na página 400 ou 402, mas eu estou falando da forma para a pública profissão de fé que cada membro da Igreja Reformada
para poder participar da ceia do Senhor, tem que professar. Eu quero falar a você e lembrar a você os votos que você fez, esses votos que estão ligados com os meios da graça, esses votos que nos lembram a nossa responsabilidade de honrarmos a obra do Espírito Santo em nós. Veja o voto de número 5. Você crê que seu batismo simboliza e garante as promessas de Deus na salvação da graça? O voto 5. O voto de número 6 foi perguntado a você naquele dia. Você confessa detestar-se como pecador, humilhar-se perante Deus e procurar sua vida fora de si, em Jesus Cristo somente, como a Santa Ceia testifica? Veja o voto de número 8. Você crê que sua fé é dom de Deus, que o Espírito Santo operou esta fé em você por meio da palavra e que ele habita em você? Veja o voto de número 11. Você promete observar o dia do Senhor, especialmente para dar culto a Deus, junto com os demais crentes, e ajudar a manter o ministério da palavra e a obra diaconal com as suas ofertas? E o verso de número 12. Você promete usar fielmente os meios de graça, a palavra de Deus e os 2 sacramentos que Cristo deu à sua igreja, o batismo e a Santa Ceia, a fim de crescer espiritualmente? Meus amados irmãos, quais foram as suas respostas? Nesse dia tão especial da sua profissão de fé, elas foram: creio, confesso, prometo. O que você tem feito então? O que você tem feito conforme aquilo que você creu, confessou e prometeu no dia da sua profissão de fé? Como você tem cumprido esses votos que não foram esquecidos por Deus e que são lembrados a você nesta manhã? Eu pergunto a você, por exemplo, quando o diabo está lhe acusando de um pecado que você confessou e já abandonou, um pecado que já foi perdoado, quando ele está ferindo a sua consciência, você se lembra da doutrina da palavra que é visualizada e selada no batismo e na ceia do Senhor? Ou você deseja fugir dos cultos? Ou você deseja se afastar dos sacramentos? Quando esses pecados são trazidos à sua memória. Eu não falo pecados que você está vivendo, eu falo dos pecados que você confessou e abandonou. Eu pergunto a você se você com amor e alegria tem vindo aos cultos, ou você só está vindo aos cultos porque papai e mamãe está trazendo, ou porque é uma obrigação, porque senão o pastor vai pegar no seu pé. Eu pergunto a você, você está vindo com alegria aos cultos para participar dos sacramentos, ansioso para poder ter a ceia do Senhor com seus irmãos? Ou por causa de uma mera tradição? O que você tem ofertado? As suas ofertas financeiras, como estão? As suas ofertas financeiras, a sua fidelidade nas suas ofertas financeiras mostram o quanto você ama o meio de graça, a pregação, e o quanto você ama sustentar o ministério da palavra. Ministério este que, com o ministério da diaconia, Deus sustenta o seu povo, mas o ministério da palavra, que é até mais importante do que o ministério da diaconia. Pois diaconia sem palavra é mera assistência social, que até muçulmanos e incrédulos podem fazer, melhor até do que a igreja. Eu pergunto a você, você tem instruído os seus filhos desde a mais tenra idade sobre o que significa o batismo deles? Você tem parado para dizer a eles que eles devem responder com fé
O sacramento, o chamado de Deus no sacramento, você tem ensinado aos seus filhos que os pecados deles os separam de Deus, mas que Deus em graça os adotou e promete a ele, como a água do batismo lava os pecados das suas almas, também o sangue de Jesus é prometido a eles para lavá-los de todos os seus pecados. Você tem parado com os seus filhos desde cedo para abrir a palavra, orar com eles, instruí-los a quando eles estiverem pecando ou pecarem, eles recorrerem a Jesus Cristo Salvador com confiança e obediência. Como tem sido a educação dos seus filhos no seu lar? Meus irmãos, veja como a doutrina dos meios da graça é tão importante para nós vivermos o Evangelho da graça. Veja como nós somos de fato nesta manhã impactados com a doutrina, para nós vivermos essa doutrina em nosso dia a dia durante a semana até a volta do Senhor Jesus. Nós que já provamos o que Nicodemos provou, nós que um dia iremos, pela graça de Deus, conhecer Nicodemos lá no céu, junto com Jesus, porque ele, como nós, fomos nascidos do alto. Ele, como nós, fomos escolhidos para recebermos a palavra, que é a semente e a sustentadora da fé, semente e sustentadora da regeneração e da fé. Meus amados irmãos, necessitamos sim estar sempre ouvindo a doutrina do Evangelho da graça de Deus. Precisamos sim estarmos sendo lembrados daquilo que confessamos. Precisamos sim estarmos sendo lembrados dos nossos votos de profissão de fé. Precisamos estar lembrando os nossos filhos daquilo que eles nem lembram mais, porque eram pequenos quando foram batizados. Precisamos estar preenchendo as nossas mentes para que os nossos corações estejam cheios do Evangelho da graça de Deus. Esse Evangelho que mostra para nós os meios que o soberano Deus usa para se revelar como autor e sustentador da nossa salvação. Amém.